Bem-vindos a esta análise. Hoje, vamos mergulhar direto em como o aprendizado profundo, o famoso Deep Learning, está virando de cabeça para baixo o mundo da ressonância magnética. Sabe aquele gargalo histórico nos hospitais? Pois é, a gente está vendo isso se transformar num sistema de triagem super ágil, capaz de salvar vidas. É uma verdadeira mudança de paradigma e, com certeza, merece toda a nossa atenção. Vamos direto para o que interessa, para o contraste absurdo que define esse salto tecnológico. Olha a diferença. O que antes exigia que profissionais passassem de 15 a até 45 minutos analisando detalhe por detalhe de um exame, agora é feito pela inteligência artificial em meros segundos. Segundos. Basta pensar no impacto gigantesco que isso tem para desafogar o dia a dia corrido das clínicas e hospitais. O fim da espera, a urgência do tempo. Esse é o ponto central por onde a gente precisa começar. A realidade costuma ser dura. Em sistemas de saúde que vivem no limite da capacidade, como o SUS aqui no Brasil, é muito comum que os pacientes esperem semanas só para pegar o resultado de uma ressonância. E cá entre nós, esse atraso não gera apenas uma ansiedade terrível, ele é um perigo médico real. Uma doença grave simplesmente não vai dar uma pausa para esperar a fila de laudos andar. E é exatamente aí que brilha a solução genial detalhada nas pesquisas. A inteligência artificial atuando como um verdadeiro super triador. É como se fosse um fura-fila do bem, sabe? O sistema lê a gravidade da imagem na mesma hora e joga os casos urgentes, tipo um tumor agressivo, direto para o topo da lista. Quem precisa de intervenção imediata é atendido primeiro. E é na ressonância magnética, a ciência da velocidade. Mas o que rola nos bastidores dessa tecnologia? A mágica, que na verdade é pura ciência, acontece graças às redes neurais convolucionais e a uma área chamada radiômica. São nomes técnicos e complexos, mas, de forma prática, são algoritmos que não dão só uma olhadinha por cima da imagem. Eles dissecam os dados brutos ali, pixel por pixel, caçando biomarcadores e padrões clínicos que o olho humano simplesmente não consegue captar. E o processo é construído numa sequência impressionante. Passo 1, o sistema processa montanhas de dados brutos num piscar de olhos. Passo 2, ele identifica qualquer anomalia e segmenta os tecidos. O passo 3 é o pulo do gato. Ele classifica a gravidade clínica daquela situação e, por fim, entrega um pré-laudo super preciso. É uma linha de montagem diagnóstica com uma eficiência espetacular. Mapeando o cérebro, o modelo de Michigan de 2026. Vamos conferir um caso real disso em ação. 97,5%. Quase a perfeição absoluta. Esse é o nível de precisão formidável que o modelo de IA focado no cérebro desenvolvido lá em Michigan atingiu ao diagnosticar ressonâncias completas. Ele consegue destrinchar condições neurológicas complexas de um jeito quase impecável, no tempo que levamos para respirar. Quando comparamos o método tradicional de trabalho com a inteligência artificial, a diferença é cristalina. A IA entra com uma priorização automática focada na gravidade e mantém uma precisão gigantesca de forma consistente, porque ela nunca se cansa. Isso ilustra muito bem como automatizar tarefas exaustivas é vital para combater aquele esgotamento, o famoso burnout dos médicos, que está tão alto hoje em dia. E como o Dr. Todd Holland resumiu perfeitamente, a grande sacada é que com a demanda global por exames de ressonância subindo sem parar, a inteligência artificial serve como um escudo. Ela tem o potencial de reduzir a sobrecarga nos hospitais, ao mesmo tempo em que consegue elevar a qualidade e a segurança do diagnóstico final. Coração, inflamações e cicatrizes. A precisão também chegando forte na cardiologia. Porque a inovação não para no cérebro, tá? Quando o assunto é o coração, os algoritmos mantêm o ritmo, batendo mais de 90% de sensibilidade e especificidade. Eles conseguem capturar detalhes absurdamente finos de um órgão que, vamos lembrar, está em constante movimento. Na cardiologia, essa tecnologia se torna indispensável porque ela acha inflamações superiniciais no miocárdio e identifica cicatrizes profundas. São marcas extremamente sutis que facilmente passariam despercebidas em uma avaliação visual de rotina. Ao apresentar esses dados de forma tão veloz, a equipe médica ganha um tempo precioso para fazer intervenções clínicas superdirecionadas, salvando o tecido cardíaco. O fator humano e desafios. Um choque de realidade. Afinal, as transições tecnológicas nunca são perfeitas. E aqui a gente esbarra naquela dúvida clássica, a pergunta que não quer calar nos corredores de hospitais. A inteligência artificial vai acabar substituindo de vez o trabalho dos radiologistas?
A literatura acadêmica responde com um sonoro e enfático não. A IA atua única e exclusivamente como uma parceira de peso, uma ferramenta de suporte. Ela faz o trabalho pesado dos dados e dá um prelaudo, mas a validação final, a sensibilidade clínica que entende o contexto do paciente, continua nas mãos dos médicos. O grande ganho é exatamente liberar o especialista humano para focar a energia naqueles casos raros e altamente complexos. Claro que ainda existem montanhas para escalar antes de vermos isso em todo lugar. Para a IA funcionar direito, é preciso volumes gigantescos de dados para treinamento. Além disso, temos o desafio de evitar vieses indesejados nos algoritmos, corrigir falhas e ruídos nas imagens e, claro, capacitar os profissionais. A tecnologia só entrega todo esse potencial se a equipe médica souber como interpretar e usar essas respostas. No fim das contas, o valor prático e mais bonito desse avanço é a democratização do atendimento à saúde. Ao colocar tecnologias de ponta para otimizar os fluxos de sistemas públicos, como o nosso SUS, a gente garante que essa medicina de altíssima complexidade chegue para a população de forma eficiente e sem atrasos. É usar os computadores para acabar com a desigualdade do tempo de espera. E para encerrarmos esta nossa análise profunda, fica uma provocação que vale a pena pensarmos juntos. Quando conseguirmos erradicar aquela dor e ansiedade da espera infinito por um diagnóstico, transformando semanas em segundos de pura precisão, de que maneira essa velocidade cirúrgica vai alterar a própria experiência e essência da cura humana? Fica a reflexão. Muito obrigado por acompanharem.